Meus queridos, meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Nós estamos aqui agradecidos a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui junto com você para aprender um pouco da porção da Palavra de Deus junto com você. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, fique à vontade, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative as notificações e nós vamos juntos propagando a mensagem do Senhor. Estamos aqui diante da lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos agora na 4ª lição. Louvado seja o nome do Senhor. E na 4ª lição nós estamos agora relembrando que estamos diante de uma edição especial da CPAD, onde essa lição foi lançada no ano de 1993, comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergsten. Pastor Eurico Bergsten, eu quero apresentar um pouco da biografia dele a vocês. Ele foi um homem que teve muita audácia no ensino do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele foi fundamental porque ele fez aí alguns comentários expositivos da palavra do Senhor. Ele foi fundamental também, onde trouxe muito ensino na área da educação, junto com a Escola Bíblica Dominical. Ele deixou aí alguns registros, alguns livros escritos, para que pudéssemos ser alcançados pela qualidade do ensinamento do Senhor através da instrumentalidade da vida dele. E nós aqui estamos diante dessa lição maravilhosa. Eu quero apresentar a vocês a revista original. Essa daqui foi lançada no ano de 1993 e juntamente no 3º trimestre da EBD naquele ano, igual estamos agora. E nós estamos agora entrando na 4ª lição, que tem o tema: a construção do templo enfrentou oposição. O texto bíblico de referência está registrado em Esdras, capítulo 4, versos 7, 9, 11, 12 e 13, versículo 15, 16, do 21 ao 24. Eu não vou ler para que não se torne um vídeo muito grande também. O texto áureo diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias, capítulo 4, versículo de número 6. A verdade prática diz assim, que é a verdade que nós devemos praticar: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu fazer uma observação sobre a verdade prática. Nós somos professores da escola bíblica e a verdade é que enfrentamos inúmeros desafios. São desafios diários. A cultura do nosso país, infelizmente, não é uma cultura de pessoas que amam a educação, o ensino. Então nós enfrentamos o primeiro problema, é vencer a nossa cultura, a cultura do nosso povo. E aí então trazer incentivos para as pessoas, para os irmãos da nossa igreja participarem do melhor culto, na minha opinião, que é o culto de escola bíblica dominical. É onde nós aprendemos, tiramos dúvidas, enfim. E com certeza nós vamos enfrentar inúmeras oposições, levantes, ciladas, ataques do maligno. Então nós vamos aprender aqui com a história do povo judeu, do povo que retorna para a sua pátria, que nós devemos perseverar na qualidade do ensino da palavra do Senhor. E o nosso Deus, com certeza, Ele vai nos abençoar. Amém? Vamos aqui à introdução. A introdução diz assim: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus
que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Queridos, deixa eu fazer aqui uma contextualização do que estamos falando aqui. Nós estamos falando de um povo que, ora, saiu de um cativeiro duradouro, que foi aí o período de 70 anos. Quando eles estavam exilados, eles não tiveram acesso ao que eles tinham na sua pátria amada. Eles não tinham santuário, eles não tinham o altar para sacrificar, não tinham o sacerdote ou o sumo sacerdote, não tinham os levitas louvando ao Senhor. E agora esse povo fica 70 anos exilados. Imagine a condição espiritual que esse povo, essas pessoas estavam ao retornar agora para a sua pátria amada. Pensa comigo, 70 anos sem congregar, 70 anos sem ouvir a palavra do Senhor. Agora eles retornam e, sabendo que estão 70 anos sem o altar, sem o holocausto, sem o sumo sacerdote, sem o templo, eles precisam restaurar a sua forma de se relacionar com Deus. Porque o mecanismo de relacionamento com Deus era e ainda é através do culto. E não necessariamente o culto na igreja. O culto que nós fazemos na igreja, ele é uma continuidade do culto que estamos fazendo na nossa casa. É por isso que enfrentamos problemas inúmeros quando pessoas vão com a expectativa de receber no culto, na igreja, o que não ofereceram em casa. Certamente Deus não vai poder recompensar devido ao estilo de vida que essa pessoa vai levando. E agora essas pessoas voltam para casa, para o seu patrimônio, para a sua terra de origem, para a sua pátria amada, 70 anos sem ser instruídos na palavra do Senhor. Claro que havia alguns que tinham a palavra guardada no seu coração. Nós temos aí Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, e certamente havia ali também outras pessoas que guardaram dentro do seu coração os mandamentos do Senhor. E eles retornam agora para poder desfrutar dos benefícios da promessa do Senhor. O primeiro subtópico diz que eles lançaram os alicerces do templo. E agora a construção começa a ser feita depois da carta de alforria de Ciro, rei da Pérsia. Zorobabel ele se torna governador e começa a incentivar, ele traz os recursos e incentiva o povo a reconstruir principalmente o templo. Por que eu digo principalmente? Você vai ler o profeta Ageu, o profeta Ageu fala que quando esses irmãos voltam para sua pátria amada, de fato eles não se preocuparam tanto com a reconstrução do templo. Você vai ver o profeta no capítulo 1, ele repreendendo aqueles homens e aquelas mulheres, aquelas pessoas, para despertarem a reconstrução do templo, para priorizarem. Por quê? Você vai ver o profeta falando que eles estavam preocupados em construir suas casas, suas senhoras casas, seus casebres, as suas mansões, seus palacetes, né? E agora o profeta Ageu os repreende, os exorta e incentiva eles. Olha, vamos reconstruir o templo. Por quê? Porque é onde Deus se relaciona conosco. Então nós precisamos de restaurar o nosso relacionamento com Deus. E com isso eles começam agora a reconstrução do templo. No primeiro subtópico do tópico 1, eles lançam os alicerces e eles logo celebram uma solenidade. Os sacerdotes se vestiram, os filhos de Asaf já começaram a louvar ao Senhor e foi aquela festa. Nós sabemos que tudo quando nós iniciamos, tudo o que iniciamos como projeto, no início, de fato, nós celebramos, nós nos alegramos e glorificamos a Deus, enfim. Mas o mais importante não é o início, é o fim. Por quê? Porque não vale a pena começar alguma coisa e deixar inacabado. Entenda, tudo que nós começarmos, principalmente para Deus, nós precisamos terminar. E de fato,
da melhor forma possível, com amor, com qualidade e com dedicação. Segundo subtópico, diz a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que eles estavam vivendo, que Deus despertou Ciro. Quando Deus desperta Ciro e fala, olha, vocês vão embora, vocês podem levar todos os utensílios do templo, vocês podem levar as taças, os vasos, podem levar tudo, leva embora. E olha, Ciro ainda disse, e pode levar também tudo que necessitar para reconstruir o templo. Isso é porque Deus precisava cumprir uma palavra que ele tinha lançado através do profeta Ageu. Ageu disse, olha, se vocês reverem os vossos conceitos, se vocês abrirem os vossos corações, se vocês endireitarem as vossas veredas e olhar para o que de fato é mais importante, que é a reconstrução do templo, aonde nós vamos nos relacionar novamente com Deus, Deus disse, primeiro, a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Por quê? Porque ali existiam pessoas que viram tudo o que aconteceu lá no primeiro templo. Ele está dizendo, agora tudo vai ser maior e melhor. E ele disse, olha, se vocês despertarem para isso, Deus disse, eu vou trazer recursos. Deus dizendo, eu vou trazer do norte, do sul, do oriente, do ocidente, de todos os lugares. Farei tremer os céus e a terra, enviarei os recursos. Por quê? Porque o maior interessado em tudo isso era o próprio Deus. Deus estava com desejoso de se relacionar com o homem. Olha, sabemos nós que Deus nos criou, foi simplesmente para isso, para nos relacionar com Ele. Não que Deus é carente, mas é porque Ele é bondoso e quer que nós nos relacionemos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O item A, o primeiro item do segundo subtópico, diz: o Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. Todos nós precisamos manter aceso dentro do nosso coração essa mensagem de que nós somos a igreja. As pessoas não leem, as pessoas que não servem a Deus, que não têm vínculo com a igreja, não leem a Bíblia, não leem a palavra como temos nós os nossos costumes de ler. Eles leem as nossas vidas e é incrível. E de fato você pode perceber que eles nos observam em tudo para poder fazer as suas avaliações e os seus ensinamentos sobre Deus. O item B diz: o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Aqui o Senhor, de fato, vai dar um puxão de orelha em nós e em quem nos ouvir também. Irmãos, como está precisando um despertamento de Deus aonde essa reverência, esse temor a Deus volte para o nosso coração. Nós vamos na igreja e nós vemos coisas assim, que entristecem o nosso coração. Irmãos mastigando chiclete na hora do culto, irmãos mexendo no WhatsApp, Facebook, Instagram, mandando mensagens, enfim, esse tipo de coisa esse tipo de obra mostra que a reverência pelo santuário, pela presença de Deus, está em decadência e nós precisamos ser despertados por Deus. O item C diz assim: o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é um instrumento da ação de Deus. Adestrar, isso mostra que Deus quer nos capacitar para que possamos alcançar vidas, para que vidas sejam libertas, sejam transformadas e alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ao segundo tópico, que diz assim: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Primeiro tópico: entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Olha, quando Nabucodonosor invade Judá, levando cativo o povo de Judá, as 10 tribos, para ser objetivo, essa terra ela não fica desabitada. Ela fica agora habitada pelos samaritanos. E quem são os samaritanos? Eu costumo chamar os samaritanos de brasileiro. Como assim, irmão? Por que brasileiro? Nada a ver samaritano com brasileiro.
Tem tudo a ver samaritano com brasileiro. Sabe por quê? Porque o samaritano, ele era resultado de uma miscigenação de raça, cultura e credos religiosos. Samaritanos se formaram diante uma mesclagem de pessoas, aonde resultou nesse povo. E agora eles aprendem a respeito de Deus, eles têm aí os seus ensinamentos sobre Deus, mas também não deixaram os ensinamentos passados, as suas crendices ou as suas crenças paganizadas sobre outros deuses. Então eles ficavam ali como brasileiro, uma hora serve a Deus, uma hora não serve, uma hora conhece a Deus, uma hora não conhece a Deus. Esse era o povo samaritano. O segundo subtópico diz: os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Olha, os samaritanos eles fizeram uma carta e mandaram para o rei, dizendo que eles precisaram mentir contra o povo de Deus. Olha, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando nós nos esforçamos para viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, quem for falar alguma coisa a nosso respeito vai precisar inventar. Vai precisar mentir porque não vai encontrar algo para ser falado em nosso respeito. E foi exatamente isso que aconteceu. Os samaritanos escreveram uma carta mandando para o rei, mentindo contra o povo judeu para tentar frustrar os planos de Deus primeiro, porque era Deus quem queria o templo reconstruído para se relacionar com eles, e os planos deles, porque de fato eles foram despertados no final de tudo para reconstruir o templo. Amém? Vamos aqui ao terceiro subtópico, que tem por tema: como se explica a falta de resistência dos judeus? O primeiro tópico: os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Irmãos, o rei da Pérsia era a maior autoridade constituída que eles poderiam recorrer. E com certeza resolveria o problema deles, com certeza, porque Deus estava com eles. Mas aí então eles optaram por não fazer isso. É uma lição tremenda para nós. Os problemas que nós enfrentamos, sejam eles classificados no segmento espiritual, financeiro, sentimental, enfim, todos esses problemas nós precisamos recorrer à autoridade suprema, que é o nosso Deus. Tem pessoas que antes de contar para Deus, conta para todo mundo. Publica lá no Facebook: estou me sentindo triste, estou abatido, faz a carinha de choro. Isso não vai resolver o problema. Nós precisamos recorrer ao Senhor dos Exércitos, que é a maior autoridade, que é o nosso Deus. Segundo subtópico: os judeus deveriam ter recorrido a Deus. A história dos judeus é rica em exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. É o que eles não fizeram. Eles não buscaram a Deus, não recorreram, e com isso a construção do templo foi paralisada pela metade, infelizmente. Olha o que diz o item A. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercada pelo rei da Assíria, que ameaçava fazer com Judá o que havia feito com o reino de Israel, levá-los cativo. Nesta hora de perigo, Ezequias buscou ao Senhor. E a resposta de Deus para a oração: olha, deixa eu incentivar você. O Senhor responde oração. Ele continua respondendo às nossas orações. Olha o que Deus fez respondendo o rei Ezequias. Deus enviou um anjo que matou 185.000 soldados que se levantaram contra o plano, o povo de Deus. Fica perturbado não, irmão, com alguém que está se levantando com você, contra você. Não se incomode com isso. Deus pelejará em seu favor quando você orar.
Item B, nos dias do rei Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Deus desceu na terra e venceu a guerra por eles, sem que fosse necessário eles lutarem. Sabe essa luta? Ela não é sua, ela é de Deus. Aleluia! Ela não é sua, ela é de Deus. Entrega para Deus e Ele vai pelejar em seu favor. Vamos ao terceiro subtópico, que diz assim: o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, tinha até então confiado em sua própria força. Está aqui o primeiro equívoco. Antes de eu dizer do equívoco, deixa eu quebrar uma crendice que tem aqui. Nós ouvimos com muita frequência alguém falando assim: maldito é o homem que confia no homem. Então, a pessoa fazendo uma apologia que nós não devemos confiar em ninguém. Isso é heresia. Isso é falta da pessoa continuar lendo o que o versículo quer dizer, o que o texto quer dizer. Maldito é o homem que confia no homem, faz o seu braço o seu Deus. O texto está dizendo de autoconfiança, é a pessoa que é prepotente. É isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que é errado você confiar em mim ou eu confiar em você, não. O texto está dizendo que é errado confiar em si mesmo, você é prepotente. Foi o primeiro erro que eles tiveram. O item B diz: o sumo sacerdote, líder religioso do povo, estavam com suas vestes manchadas. Como estão as suas vestes? Como professor de escola bíblica dominical, as suas vestes estão puras? Estão limpas? Estão santificadas? É uma pergunta que eu tenho aqui para você, porque o sacerdote Josué não estavam com suas roupas puras, limpas, estavam com as suas roupas manchadas. E aí ele estava com problemas espirituais, o povo estava com problemas espirituais. Vamos aqui então ao tópico 4, o último tópico da nossa lição. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Primeiro tópico, a tristeza do judeu. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Estava todo mundo empolgado. Já viu aquele projeto que a gente começa e aquela empolgação, e o irmão apoia, o irmão investe, o irmão abraça, o irmão ora, alguém vem, e aquela alegria, de repente alguma coisa acontece, esse projeto para. Todo mundo entristece. Foi a primeira coisa que aconteceu quando o projeto parou. Segundo tópico diz que os samaritanos se alegraram, a alegria do samaritano. Os inimigos dos judeus se alegraram. Deixa eu dizer algo para você. Por mais que a escola bíblica que você leciona tenha um aluno, ou 10, ou 100, que seja independente da quantidade de alunos, persevere. Por quê? Porque os inimigos, ou seja, o inimigo de Deus e o nosso inimigo, ele deseja que paremos com esse projeto maravilhoso que é o ensino. E os samaritanos se alegraram quando as obras pararam. E agora nós vamos ver o item B, que diz: a alegria do sacerdote que alugaram Judas para trair Jesus. Os inimigos se alegraram, os sacerdotes que eram os religiosos da época se alegraram quando conseguiram fazer a sua trama contra Jesus. Mas quando Jesus ressuscita, aí a tristeza deles invade o seu coração. Terceiro tópico, o desânimo dos judeus. Irmãos, houve ali um período de desânimo, e eu quero falar aqui do maior problema que nós estamos enfrentando hoje. Se chama desânimo. Nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas andam muito desanimadas de ir no culto de ensino, no culto da escola bíblica dominical, no culto de oração, enfim, estão desanimadas de fazer uma visita, de fazer uma campanha de oração, um propósito de oração, enfim, nós estamos sendo ferozmente atacados pelo desânimo. E nós precisamos perseverar e vencer o desânimo.
O item A diz: alguns conformaram, pensando que talvez não era vontade de Deus construir o templo. Irmãos, não se deixe ser pegos pelo desânimo. Não se deixe pegar-se pelo conformismo, pela normalidade, pelo cansaço espiritual. Não se deixe. Desperta-te e o Senhor vai te honrar em nome de Jesus. O item B diz: outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar suas próprias casas. É aqui que entra o profeta Ageu, para reanimar o povo precisava despertar novamente. E o Senhor vai te usar, o Senhor vai me usar para despertar os nossos irmãos na nossa escola bíblica dominical. Amém? Você crê nisso? O item C diz assim: talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração. Deixa eu dizer algo para você. O tempo é tempo de crise, de calamidade, de desânimo, de preguiça, de comodismo, de conformismo, mas não está tudo perdido. Deus tem os seus remanescentes que estão em oração, tem aqueles irmãos que estão pelejando em oração, labutando, guerreando dia após dia, e o Senhor vai dar vitória em nome de Jesus. Queridos, eu quero aqui encerrar e deixar aqui a você o meu abraço do irmão Caio César, e eu desejo no meu coração que Deus em Cristo te abençoe, que a escola bíblica aí na sua igreja seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva também no nosso canal, tá bom? Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.